traduzir, vai dar significância à palavra pastor, dizendo que pastor é um guia espiritual, é um sacerdote protestante, é um indivíduo que é elegido pela comunidade para liderar espiritualmente, orientando o povo. Essa é a definição de pastor. Logo, nós precisamos entender o seguinte. Segundo ponto, qual é a legitimidade de um pastor? Quem legitimou? Quem deu autoridade? Vamos lá, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12, está escrito: e ele mesmo, ele quem? Jesus. Quem está falando é Paulo. Paulo está falando, olha, e Jesus mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, o pastor não é uma invenção humanística como muitos pensam. E eu preciso falar pela relevância do assunto. Há pessoas que acreditam que não, pastor é coisa dessa invenção, dessa onda aí do protestantismo. O que, na verdade, é ressaltado é a pessoa é do Papa, e não é assim. Perceba, em qualquer versão da Bíblia, se você abrir no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 11 e o verso 12, você vai encontrar Paulo orientando a igreja em Efeso e dizendo sobre a relevância do pastorado. Olha, quem criou essa questão de pastor, quem instituiu essa questão de pastor foi Jesus. Isso é algo espiritual, isso é algo do céu, isso não é coisa de homens. Então, essa é uma grande legitimidade. Cristo legitimou o pastor. Segundo ponto importante, e nós vamos acompanhando aqui com as referências bíblicas, está em Jeremias capítulo 3, verso de número 15. Eu vou ler para vocês. Está escrito: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. Ora, se você então importa a relevância do Novo Testamento, mas Efésios está no Novo Testamento, pastor William. Há uma legitimidade na Nova Aliança. Então, nós viemos aqui para a Antiga Aliança, no livro do profeta maior, Jeremias, aonde Deus está legitimando o pastor. E eu quem Deus dar-lhe-eis pastores segundo o meu coração, e etc, etc, etc. Então, segundo ponto, quem legitima, quem apoia, quem criou a questão do pastor foi Deus, foi Jesus. Terceiro ponto importante, qual é a função? Então vamos lá para a primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, quando Paulo está então orientando aquele pastor, está passando a ele então algumas orientações para o pastorado, pela sua inexperiência. Paulo então quer ajudar Timóteo, e eu quero ler para vocês a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 13. Está escrito da seguinte forma, capítulo 4, verso de número 13. Cadê? Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Cadê a referência? Estou em 2 Timóteo, não vai dar certo. 1 Timóteo, capítulo 4, está aqui, verso 13. Sim, vamos lá. Persista em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
Qual é a função do pastor? Ou qual é a máxima das funções do pastor? É ensinar, é exortar. Pastor não tem que ficar curiando a vida dos outros. Olha, fulano fez isso. Olha, Beltrano fez isso. Olha, não é a função de pastor. Na verdade, ninguém tem função disso. Não existe função para isso. Na verdade, o que o pastor faz é ensinar, é expor a palavra de Deus. Essa é a finalidade do pastorado, expor os vernáculos de Deus. Ok? Quarto ponto. Quem é o pastor? Primeiro, o pastor é uma pessoa normal. O pastor não é um ser sobrenatural. O pastor não é um ser extraterrestre. Não. O pastor é uma pessoa normal. O pastor é pai. O pastor é filho. O pastor é marido. O pastor também é ovelha. E as pessoas querem endeusar os pastores. As pessoas querem colocar o pastor em uma condição surreal, a condição em que eles não estão. Pastor é uma pessoa normal, como você, peca todo dia, erra todo dia. Esse é um pastor. Quinto ponto, por causa do tempo eu não posso me estender muito. Quinto ponto. Precisamos falar também sobre os falsos pastores. E aqui, João vai falar, vamos lá, a primeira carta do apóstolo João, e eu quero ler essa referência que marquei, capítulo 4, verso 1. 1 João, capítulo de número 4 e o verso 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, não vai entrando em qualquer igreja, não. Não vai aceitando qualquer placa denominacional, não. Peraí, ops, ei, seja inteligente. Procure saber a origem daquela igreja, a origem daquele líder. Ele vai falar sobre Bíblia, se ele é um pastor, obviamente, o que ele sabe de Bíblia, qual é a sua formação bíblica. Ele tem que ter, no mínimo, uma mínima formação para falar do assunto. Não, mas eu vou naquela igrejinha ali da esquina, o povo é tão simples, é tão humilde. Ei, para com isso. Você vai ver e vai ouvir coisas que vão ferir você, que vai confundir a sua cabeça. E depois você não pode culpar Deus, você não pode culpar a palavra de Deus. Foi a sua falta de inteligência. Ora, se você quer ir numa igreja, toda igreja é bem na verdade que tem as suas complicações, as suas dificuldades. Mas, ora, por favor, se oriente, procure informação, quem é o pastor daquela igreja, como é que é a vida desse pastor, quem consagrou, quem ordenou ele ao pastorado, qual foi o clero, qual foi a organização que o concebeu como pastor, como é que é isso, como é que se dá isso? Ora, tem muita gente que está aí frustrada com a igreja, mas os culpados, na grande maioria, são as próprias pessoas. Então, o quinto ponto são os falsos. E aí nós temos o quê? Nós temos que olhar o comportamento dele, o que eles estão ensinando. É um conteúdo bíblico que é aceito? Segundo ponto, eles são muito apegados ao dinheiro. Se você congrega em uma igreja que tudo para o pastor é dinheiro, tá errado. Eu sou pastor, gente. Tá errado. Ele não quer cuidar de você. Ele quer a lã. Ele quer o dinheiro. Nós precisamos estar atentos ao século 21, ao que está acontecendo. Ora, se o seu pastor só fala de dinheiro, não estou falando de propositura, ou seja, o pastor propõe uma campanha em uma determinada igreja para colocar aí, para pintar a igreja, para comprar um som da igreja, para comprar uma bateria, um teclado, para alguma benfeitoria na igreja.
Ótimo, excelente, é um dinheiro aplicado. Agora, você dizima, você oferta e você não vê para onde está indo o seu dinheiro. Peraí, gente, tá errado, tá errado. Você precisa parar e analisar essas coisas. Não é pecado, não. Outro ponto importante sobre os falsos líderes que nós precisamos observar. Os falsos líderes, eles sempre dão maior importância ao dom, dizendo assim, Deus me fez pastor, eu sou pastor, e pronto, e acabou. E não dão relevância ao caráter do indivíduo. O caráter está acima do dom. Não adianta você ter o dom, você pregar muito bem, ensinar muito bem, pastorear muito bem, mas o seu caráter não tem compatibilidade com o seu dom. O caráter está acima do dom. Até porque para evangelizar você nem precisa de dom. Você precisa de modelo, de exemplo. Então, existem líderes, existem, entre aspas, pastores. Não, eu sou pastor. Oh, decai, cai. Oh, peraí. Validando, dando maior ênfase ao dom e não ao caráter. Não analise o dom do indivíduo. Analise o caráter do indivíduo. Último ponto. Sobre os falsos líderes. É que na grande maioria, eles são egocêntricos. Só pensam neles. Só pensam no benefício que eles vão receber com toda a ação deles na igreja. É um falso profeta. É um falso líder. Pastor não pode pastorear para ele. Pastor não pode pastorear para uma classe da igreja, a classe dos empresários, por exemplo, a classe dos irmãos que têm mais tempo na igreja. Pastor pastoreia para Cristo. A igreja é de Cristo, então ele pastoreia para Cristo. Ele não pode pastorear para ele, como se a igreja fosse dele. Último ponto sobre falsos líderes. Essa gama de falsos pastores que tá viralizando, isso atrapalha muito. Por quê? Porque ofusca a identidade dos pastores que pastoreiam de verdade. Sabe, aí o camarada abre uma igreja, foi lá e abriu uma igreja, não tem uma formação teológica, não tem um ministério que o ordenou a pastor, dando legitimidade para pastorear. E aí acontece vários tipos de atrocidades no ministério desse indivíduo, e aí os nomes dos pastores são deteriorizados por indivíduo como esse. Então isso é importante você saber. Senão você está aplaudindo o indivíduo só porque ele tem o nome de pastor, porque ele traz o nome de pastor. Opa, peraí. Nem todo mundo que fala que é mecânico. Nem todo mundo que fala que é médico. Nem todo mundo que fala que é piloto. Tem que averiguar, tem que analisar. Sexto e penúltimo ponto, já estou fechando. A vida do pastor. Primeiro ponto que eu quero te dar importância é que o primeiro alvo do diabo são os pastores. As primeiras pessoas que o diabo quer atacar, quer fulminar, quer arrebentar, quer esbagaçar, é a vida do pastor. Porque quem orienta o povo, ou quem deveria orientar o povo pelo caminho correto, que é o caminho da palavra, é o pastor. Então, se ele atinge o pastor, ele causa um dano extraordinário na congregação. Segundo ponto, o pastor trabalha com uma carga horária excessiva, acima da média de qualquer outra função ou profissão. É 24 horas por dia, cuidando das questões das pessoas, da vida das pessoas, de orientação e etc, e tal. Outra coisa, a pressão ministerial. Todo pastor, e eu estou falando de igreja séria, todo pastor tem um outro pastor que é líder dele, que tem um outro pastor que é líder dele. E as pressões, elas vêm. As pessoas, a igreja séria tem um pastor, por exemplo, um pastor presidente que acompanha
acompanha o pastor dirigente para saber se tudo está sendo correto, da forma legal. Outra coisa relevante que é importante falar. Sabe, o pastor lida diariamente com a ingratidão. Ajuda, abençoa, favorece, discipula, orienta, projeta e recebe a ingratidão. O pastor lida diariamente com a perseguição. Que pensam que manda na igreja, de obreiros que, na grande maioria, querem assumir o lugar do pastor como pastor da igreja e aí persegue o ministério do pastor. É importante a relevância de falar todas essas coisas. O pastor lida diariamente com as indiferenças da comunidade. Você chega em um determinado lugar e esse indivíduo não é pastor. As pessoas fecham a cara. Claro, toda regra tem exceção. Mas na maioria das vezes, quando o indivíduo está possesso, quando está com problemas cruciais, a primeira pessoa que ele lembra é o pastor. Aí o pastor tem relevância. E o ponto para mim mais grave: o pastor recebe ataques fulminantes contra a família. Ele pastoreia muitas famílias. E se ele não tomar cuidado, ele perde a família dele, ele perde o casamento dele, ele perde os filhos dele. Olha, os filhos de pastores, na sua grande média e maioria, nem querem saber de igreja, quanto menos ser pastor, ser obreiro, exercer um ministério de louvor. Nunca! Por causa do peso, da cobrança, da exigência que é imposta sobre os filhos de pastor, sobre a esposa do pastor, sobre o próprio pastor. Se o pastor compra um carro novo, o pastor está roubando. Se o pastor anda a pé, o pastor está em pecado, não tem nenhum carro para andar. Se o pastor gosta e pode se vestir bem, esse pastor é vaidoso. Se o pastor já é desleixado, veste de qualquer jeito, esse pastor é sem noção, sem ética, sem cuidado. Se o pastor fala bem, ele é exibido. Se o pastor não sabe falar, é um bobo, é um burro, tinha que ter estudado. Se o pastor anda cheiroso, esse pastor. Se o pastor anda fedido, Deus que me livre. Sabe, não é fácil ser pastor. Não é fácil viver integralmente o exercício pastoral. Exatamente por todas essas coisas. Se um pastor usa óculos agora, esse pastor está exibido. Mas a cidade toda usa óculos. Por que o pastor não pode? Óculos escuro, por exemplo. Por que o pastor não pode? Porque ele é pastor. Mas ele é homem. Ele é pessoa. Ele é pai, ele é filho. Ele é ovelha. Ele é gente igual toda gente. Sétimo e último ponto, eu fecho. Algumas informações para o seu conhecimento. 22% dos pastores deixam o ministério por causa de conflitos na igreja, no exercício, na ação pastoral. 17% deixam por causa do estresse, não suportam, são N síndromes que vêm e ele abandona o ministério, não suporta. É tão estressante que ele abre mão disso. 12% por causa de problemas financeiros. 14% por causa de problemas familiares. Por não poder acompanhar de perto a sua família, começa a gerar problema com a esposa, problema com os filhos, etc, e etc. E vai. Quantos pastores no Brasil e no mundo estão se suicidando? E eu quero deixar uma dica para você. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e eu gostaria muito que na dica de hoje, você prestasse muita atenção e guardasse essas palavras no seu coração. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o verso 12 e 13 está registrado na Bíblia. E rogamo-vos, irmãos, Paulo falando aos Tessalônicos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, ou seja, que orientam vocês, e que os tenham em grande estima e amor.
por causa da sua obra, tende paz entre vós. Paulo sabia as dificuldades de um pastor, porque ele era um pastor. Então ele disse: ei, reconheça os seus pastores. Gente, eu não estou falando aqui de excesso. Tem pastor que quer ser Deus, você sabia disso? Tem pastor que fala: Deus, desce do trono porque eu vou sentar. Eu não estou falando desse tipo. Para mim não é pastor, você me desculpa. Eu estou falando de pastor. Sabe? Reconheça o seu pastor, você que está me ouvindo, você que está me assistindo. Talvez o seu pastor não te agrade em alguma área, mas ele é ser humano. Abençoe o seu pastor, abençoe a vida do seu pastor. Quando eu me refiro a pastor, eu estou me referindo à pastora, à líder espiritual, aos bispos. Ei, abençoe ele é o agente de Deus para abençoar a sua vida. Para de ficar falando mal do seu pastor, se você nunca fez uma visita para ele, se você nunca levou uma ajuda para ele, se você nunca cedeu o seu ombro para ele compartilhar de uma infelicidade. Para! Seu ingrato, sua ingrata, só julga, só suga, só consome do pastor, mas nunca tem uma mão amiga, uma palavra amiga de motivação, de reconhecimento, vive dando trabalho, nunca ajuda. A dica de hoje: ame o seu pastor. Sabe por quê? Porque ele é canal de Deus para a sua vida, de bênção. E tem outra coisa: se você não amar, quem vai perder é você. Eu fui amigo e sou amigo de todos os meus pastores. Pastor Luiz, meu primeiro pastor. Pastor Vicente Eustáquio, meu segundo pastor. Pastor Armando Nestor, meu terceiro pastor. Pastor José da Silva Oliveira, meu quarto pastor, e me pastoreou por muitos e muitos e muitos anos. Na verdade, quase todo o meu tempo de fé. E agora o meu pastor Vanderlei. Eu sempre fui amigo. Eu nunca decepcionei um pastor meu. Porque eu sabia que eles eram e são agentes de bênção para a minha vida. Talvez a sua vida está uma desgraça. Talvez o seu casamento está uma desgraça. Talvez a vida dos seus filhos está uma desgraça. Porque na sua boca, pastor não presta. Pastor é vagabundo. Pastor é ladrão. E você verbaliza isso, o diabo pega isso e arrebenta com a sua vida. Porque a Bíblia diz: ai daqueles que tocam nos meus ungidos. Você acha que o pastor não está fazendo da forma correta? Você acha que não é pertinente, não é legal? Ore. Ore. Quem o colocou foi Deus, e quem pode o transferir, ou tirar, ou de alguma forma cobrar, é Deus também. Não é você, não sou eu, não somos nós, é Deus. Deus abençoe a sua vida. E eu quero orar rápido e finalizar, porque eu já estourei o meu tempo. Pai, em nome de Jesus,